De recomeçar. Recomeçar é diferente de reconstruir. Quando a gente reconstrói, a gente começa de algo que já tem feito, já está executado. Por exemplo, quando a gente reconstrói uma casa, a gente pega as bases, o alicerce, e a partir daquela base que a gente tem, a gente reconstrói aquela casa, né? Reforma. Agora, recomeçar é derrubar tudo e começar do zero. E o que Deus nos chama hoje é um tempo para recomeçarmos. Jogar tudo no chão, zerar e recomeçar. Eu estava conversando com a Kátia ontem, que quando Deus quis recomeçar a vida de pessoas, Ele mudou o nome. Abraão para Abrão. Deus falou para Pedro, Pedro, tu não é mais Cefas, mas você agora vai ser Pedro. Essa pedra edificarei a minha igreja. Saulo, perseguidor da igreja, Deus mudou o nome para Paulo. E aconteceu com a nossa igreja também no começo do ano, quando nós não esperávamos, né? Deus mudou o nome da nossa igreja. Perdemos o nome juridicamente depois de 18 anos e Deus nos deu um novo nome que agora é Louvarte, né? É um novo nome. Tempo de recomeçar a nossa caminhada com Deus. Tempo de recomeçar um convívio com a sua família. Tempo de recomeçar uma nova nação. Agora, para que haja um recomeço, é preciso uma ação nossa. É preciso que a gente coloque o nosso coração e as nossas forças nesse recomeço. Porque todo recomeço é difícil. Mas vai nos dar um prazer tão grande lá na frente, vai nos dar uma alegria tão grande. Quando você recomeça a construção da sua casa e coloca de uma forma diferente. Você olha assim e fala, puxa vida, como ficou bonito. Como ficou legal. E nós vamos ler agora a história de um povo que teve que recomeçar. Abra sua Bíblia comigo no livro de Salmos. No Salmo 137, nós vamos ler uma passagem bíblica. Salmo 137, a partir do versículo 1 até o versículo 4. Vem? Junto aos rios da Babilônia, nos sentamos e choramos com saudade de Sião. Por sua margem penduramos nossas harpas. Lá, os que nos exilaram pediam canções. Nossos raptores queriam diversão. Cante para nós um canto de Sião. E nós dizíamos, como cantar um canto de Sião em terra estrangeira. Amém? Eu não sei se você conhece essa passagem, mas é uma passagem, já foi até letra de músicas antigas, né? Junto ao rio da Babilônia, tinha uma banda antiga que cantava essa música nos anos 80. Eu nem sabia que era uma música cristã. Mas o fato é que, se você for ver o contexto dessa história, o povo de Israel, após desobedecer as ordens do Senhor Jesus, Senhor Deus, desde que eles saíram do Egito, no livro de 2 Reis, capítulo 17, a gente vai ver
trajetória desse povo. Esse povo que tinha uma promessa de uma terra prometida, tinha uma promessa de uma terra que mandava leite e mel, agora se vê preso no exílio. E, segundo os fatos históricos, quando um povo era preso, o seu Deus também era derrotado. Então Nabucodonosor não. O rei da Babilônia, ele invade então Israel e leva cativo aquele povo. Cativo é exilado para a Babilônia. E lá, naquele exílio, os judeus, por rebeldia, por não obedecerem a palavra de Deus, porque a palavra de Deus era: vocês vão ser prósperos, vocês vão ter sucesso. Mas por não obedecerem a palavra de Deus, eles estão exilados agora. Estão presos em outro país. Aquelas pessoas que sobraram, que não morreram, agora viviam com a dor da separação da sua terra natal, com desespero. E esse cativeiro não foi nada fácil para o povo judeu. Eles foram humilhados, maltratados, insultados. O templo foi destruído. O templo, que era o principal centro de adoração, agora está destruído. E eles não tinham onde louvar a Deus mais, nem como celebrar. E nesse contexto, desse texto bíblico, aparecem as sinagogas. O que são sinagogas? Como eles não poderiam se reunir mais no templo, não tinha mais o templo, eles se reúnem agora nas casas. A história das células. Então começam as primeiras células na Babilônia, que eram a igreja, as casas. Não tinha mais aonde reunir, não tinha mais templo. O templo tinha sido destruído. Então a glória de Deus agora tem que descer em algum lugar, onde? Nas casas. Então por isso que eu falo, irmão, há um poder sobrenatural na igreja da célula. Há um poder sobrenatural quando você vai numa célula, quando você participa durante a semana da célula online, quando você participa da célula presencial, quando você participa da célula das mulheres, como foi aqui ontem. Há um mover diferente que às vezes não conseguimos fazer com que aconteça no culto de domingo, porque é muito rápido. Na célula, nas sinagogas, naquela época, eles conseguiram ouvir Deus falar com eles novamente. Eles conseguem ouvir então a voz de Deus nas sinagogas. Então, o que são sinagogas? São igrejas, é o templo na casa, porque o templo tinha sido destruído por Nabucodonosor. O Salmo 137 nos revela que o cativeiro foi muito triste para eles, também mostra o quão distante eles estavam da presença de Deus. A ponto de nos revelar que o grande lamento desse povo aqui não é pela falta da presença de Deus, mas eles lamentam o quê? Saudades de Jerusalém. Eles não estão com saudade de Deus. Eles não estão arrependidos. Eles não estão querendo ouvir a voz de Deus. Choram pelo templo destruído, mas não chorem por terem esquecido da presença de Deus. No cativeiro, eles penduram as suas harpas, mas não oram pedindo perdão. Muitas vezes você está no cativeiro, nós estamos no cativeiro, estamos chorando, mas a gente não se arrepende, a gente não pede perdão e a gente não quer voltar atrás.
Mas nesse tempo, Deus levanta o profeta Daniel, que também estava no cativeiro. Se você não sabe, quando Daniel... Acontece a história do profeta Daniel. Ele era um jovem menino, tinha uns 19 anos e estava no cativeiro. E lá na história do profeta Daniel mostra a história de um homem, de um jovem que não se conformava com aquela situação. Tinha um povo, que era a maioria, como a pastora falou, que estava lá e estava satisfeito com a situação. Mas Daniel não. Podemos ver isso no capítulo 9, é muito extenso o texto. Capítulo 9, dê em casa depois, irmão. De Daniel, quando Daniel fala: Senhor, nós pecamos. Senhor, nós não fizemos o que era para ser feito. Senhor, nós erramos. E é muito legal ver um jovem como Daniel reconhecendo que o pecado do povo, enquanto os marmanjos não estavam nem aí. Daniel então fala: Senhor, revigora esse povo. E ele faz um jejum de 21 dias. Não sei se vocês já ouviram falar do jejum de 21 dias de Daniel. E nesses 21 dias, o peso era tão grande que a oração de Daniel não subia. Você está entendendo como você está orando pelo povo, pelo pecado do povo? Às vezes sua oração não está subindo. E só depois, eu acho que de 7, 8 dias, eu não me lembro. Posso estar falando besteira. Que o anjo libera, que Deus libera o anjo para vir e trazer a bênção para Daniel. O que eu vejo com isso? Nós temos que ter insistência, persistência. Porque no meio do pecado, no meio da atrocidade desse mundo, a gente tem que continuar. Como Daniel. Sempre vai ter alguém buscando ao Senhor por nós. O profeta Jeremias também viveu nesse tempo do exílio babilônico. Né? Que eles estavam na Babilônia. E Jeremias foi levado junto com o povo. Em meio ao caos da tristeza, que eles penduravam as suas harpas, que foi o texto que eu li. Eles penduravam as suas harpas e o povo pedia: cante uma canção de Sião. Jeremias profetiza: olha, vai ter esperança para vocês. Vai ter esperança para vocês. Meu irmão, minha irmã, nesse texto nós vemos que Deus injeta um ânimo no povo. O povo que estava destruído, não tinha mais sentido, a gente vai morrer aqui, não tem mais vida para nós. E eu quero te perguntar nessa manhã: onde você tem pendurado sua harpa? Será que as pessoas têm pedido para você cantar uma canção de Sião e você tem pendurado a sua harpa? Porque no texto nós vemos que: pois ali aqueles que nos levaram cativo nos pediam canções, e os que nos atormentavam, que os alegrássemos, dizendo: cantai-nos uma canção de Sião. Quantas pessoas têm procurado você? Quantas pessoas têm me procurado e você tem falado: a minha harpa está pendurada. E Deus está te falando hoje que está restaurando o seu ministério. A sua harpa que estava pendurada, hoje vai voltar a tocar um som lindo. Você pode aplaudir ao Senhor? E eles falavam: nós não podemos cantar uma canção de Sião aqui nesse lugar. Como vamos cantar? Sabe, muita gente tem feito isso, tem esquecido da sua harpa, tem esquecido do seu ministério, tem esquecido dos seus dons, tem esquecido daquilo que Deus te deu, e você tem pendurado a sua harpa, você tem pendurado o seu ministério, você tem pendurado aquilo que Deus te deu e não está fazendo a obra de Deus.
E Deus fala, e o povo fala, canta uma canção de Sião para a gente aqui no meu trabalho. Canta uma canção de Sião aqui na minha faculdade. Canta uma canção de Sião aqui na minha vizinhança. E você tem falado, a minha harpa está enferrujada. Deus te fala hoje, é tempo de recomeçar. Deus está falando forte com pessoas aqui e pessoas que estão me ouvindo pela internet. É tempo de recomeçar, é tempo novo, é tempo de tirar as harpas dos salgueiros. Aleluia. Você pode dizer um glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor por isso. E os caminhos de Deus são perfeitos, irmão. A partir do arrependimento, aquele povo se arrepende. A Bíblia fala que através da profecia de Jeremias, das palavras de Daniel, chamando o povo se arrepende. E a partir do arrependimento do povo, podemos ler no livro de Neemias, você pode fazer uma retrospectiva na sua casa, no capítulo 1. E Deus faz cumprir a palavra profética de Isaías 45:1. Vamos ler junto essa palavra profética. O próprio Deus ungiu um rei pagão para libertar Israel. Isaías 45:1. Olha o que Deus fala. Isaías 45, versículo 1. Eu gostaria de ler com você. Assim diz o Senhor, seu ungido, a Ciro, a quem tomo... Nossa, é interessante. A quem tomo pela mão direita para abater nações diante da sua face e distinguir os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas que não se fecharão. O povo está no exílio, preso, sem esperança. Deus levanta um rei chamado Ciro, um pagão, um adorador de imagens, para libertar o seu povo. Você está entendendo? Que Deus vai levantar pessoas que você não imagina, pessoas pagãs, para te dar uma bênção que você não imagina. Gente, você não está entendendo? Então dá uma glória a Deus bem forte. Aquele rei idólatra de pagão, ele foi ungido por Deus, foi ungido pelo próprio Deus. E Deus está ungindo pessoas que você não imagina. Lá a diretora da sua escola, Raquel, lá o prefeito da sua cidade, lá o seu vizinho, para te abençoar. Deus está ungindo pessoas como fez com Ciro. E Ciro vai e liberta e conquista a Babilônia. Gente, a história é linda. E o povo de Israel é liberto do cativeiro. O próprio Deus, 200 anos antes, através da profecia de Isaías 44, eu não vou ler, mas eu tenho um sermão, eu vou passar para vocês depois no grupo. O próprio Deus chama o rei pagão e pecaminoso de meu pastor. Por quê? Porque Ciro traria as ovelhas perdidas de Israel ao seu rebento, de volta a Jerusalém. Ciro então liberta os judeus da Babilônia. Vocês estão entendendo então a história? É importante que vocês entendam, tá? O que eu estou falando. E edita um edito que é chamado Edito de Ciro, ou Decreto de Ciro, que está lá em Esdras, capítulo 1, versículos 1 a 8. Por isso que é importante a gente ler a Bíblia, gente. O povo volta para a sua terra natal, e Jerusalém e o templo é reconstruído. Você está entendendo que Deus vai chamar um Ciro na sua vida? Vai reconstruir a sua vida?
Vai reconstruir Jerusalém, vai reconstruir Israel na sua vida. Eu creio. Eu creio que Deus vai trazer pessoas aqui para essa igreja, para nos dar ofertas, para nos abençoar, para que nós possamos fazer a obra que nós precisamos. Deus vai ungir pessoas, sabe, Cida, que você não imagina, sabe, para te abençoar, para abençoar a sua casa, para abençoar a sua vida, para te dar aquilo que você não imagina. Você crê nisso? Mas foi necessário uma coisa, gente. O povo teve que se arrepender dos pecados. O povo teve que voltar para Deus. O povo teve que ir para a célula, para a sinagoga. O povo teve que se voltar para o seu Deus. O povo teve que se arrepender. O povo teve que orar. O povo teve que jejuar. O povo teve que se vestir de cinzas. E se nós fizermos isso nessa manhã, meus irmãos, nos orarmos ao Senhor, buscarmos ao Senhor, segundo na Crônicas 7:14, se meu povo que se chama pelo meu nome, orar e humilhar e buscar a minha face, então eu ouvirei do céu e sararei a sua terra. O povo orou, o povo reconheceu, segundo a Crônicas 7:14, é um texto ligado a esse contexto. O povo orou, o povo reconheceu, o povo jejuou, o povo se arrependeu. E Deus fala para ele: restituirei a sua terra. É preciso reconhecer os nossos pecados. Eu quero concluir dizendo: não importa o tamanho do seu pecado, não importa o que você fez, não importa se você está na Babilônia agora e você pendurou a sua harpa. Não importa. O nosso Deus é um Deus de amor. O nosso Deus é um Deus de reconciliação. O nosso Deus é um Deus de recomeço. Lembra do filho pródigo que nós falamos na semana passada? O filho pródigo, ele saiu, largou tudo como o povo de Israel e voltou para sua casa. E o pai o recebeu de braços abertos. Se você hoje reconhecer o seu pecado, se você hoje reconhecer, o pai te aguarda de braços abertos. É tempo de recomeçar. Bota a mão no seu coração agora e fala comigo. Meu Deus, é tempo de recomeçar a minha vida. O Senhor tem um projeto novo para mim. O Senhor tem um projeto novo para minha família. E Deus te fala agora em Isaías 43, 18, 19. Eu não me lembro das coisas passadas, nem considero as antigas. Eis que faço uma coisa nova. Agora sairá a luz, porventura vocês não percebem? Eis que parei com um caminho no deserto e rio aonde você não imagina. Deus está fazendo um tempo novo para você e para mim. Tem aquela canção do Fernandinho, né, que fala: o que é? Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem. Canta forte, né, João? Tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de sua te abençoar. Bota a mão no coração e canta pra você agora. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Se você crê nisso, fique em pé agora. E pra mim, aumentou o som, né? Um novo tempo Deus tem pra mim.
Tudo aquilo que perdi. Aleluia! Deus tem uma nova história para mim, fala. Deus tem um novo tempo para minha vida. Aleluia! Você crê nisso? Deus tem um novo tempo para você. Aleluia, eu creio nisso. Tempo de recomeço, gente. E quando voltaram para Jerusalém não eram muitos, eram poucos. Porque muitos não acreditaram, sabia, Gustavo? Sabia, Mirella? Muitos ficaram lá na Babilônia e poucos foram com Esdras. Apesar da palavra de Deus, da promessa de Deus, muitos não acreditaram, ficaram lá na Babilônia, lá porque lá tinha dinheiro, lá tinha riqueza, lá tinha festa, lá tinha prazeres. E poucos voltaram, e a mão de obra para reconstruir Jerusalém era pouca. E assim é com a gente. Aqueles que querem recomeçar são poucos. Mas eles obtiveram vitória. Em 53 dias, os muros foram erguidos. 53 dias, os muros foram erguidos. Deus vai reerguer a sua vida. Deus vai reerguer a sua família. Deus vai reerguer essa igreja. Porque eu creio. É dolorido, machuca, mas é um novo tempo e Deus tem uma promessa de uma nova história pra gente. E se você crê nisso, se você acha que precisa de um recomeço na sua vida, eu não ia fazer isso, mas eu sinto no meu coração. Se você acha que você quer um recomeço para sua vida, vem aqui na frente que eu vou orar por você. Por favor, em nome de Jesus. Aqueles que querem um recomeço, vem aqui na frente. Aleluia! No capítulo 1 do livro de Esdras pega aquele povo e celebra uma grande festa. Num tempo de jejum, num tempo de oração. Eu não sei o problema de cada um aqui. Eu sei que cada um, se você veio aqui na frente, é porque você quer recomeçar. E recomeçar é zerar. Zerar tudo. Não vos lembrei das coisas passadas, diz o Senhor. Para de remoer o passado. Já era. Deus fala para muita gente que já era, acabou. Para de ficar sem dormir por causa disso. É um novo tempo. Um novo tempo Deus tem para nós. Feche teus olhos agora, irmão. A pastora vai orar aqui. Ela está aqui também querendo recomeçar. Eu também quero, eu preciso. Mas ela vai orar. Toma licença. Oh, meu Deus. Senhor, coloca a mão no seu coração aí, querido. E levanta uma mão para cima, falando assim, declarando para o Senhor. Eu desejo, eu quero, eu preciso recomeçar, Jesus. Dá-me estratégia, Senhor. Dá-me a tua visão, Senhor. Abre meus olhos para que eu possa enxergar. Eu possa ter um coração ensinável, para que eu possa entender o seu caminho, Jesus. Aquilo que tu queres que nós façamos, Pai. Que nós possamos estar, Senhor, no centro da tua vontade, Jesus. Aquelas barreiras que eu enfrento, Senhor, os obstáculos que estão na minha mente, sejam repreendidos da minha mente em nome de Jesus, Senhor. Que a minha mente, Pai, esteja sendo transformada, renovada pelo Teu Espírito Santo nessa manhã. Me liberta, Senhor. Liberta-me, Senhor, de tudo aquilo que vem, Pai, me atrapalhar nessa jornada. Me desviar desse caminho, desses obstáculos, Senhor, que vem pelo meu caminho, e eu preciso, Senhor, olhar para Ti, Jesus. A minha mente, Pai, possa comandar o meu corpo, a minha mente espiritual, Senhor, o meu coração ser conectado contigo, que eu possa ouvir mais a Sua voz do que a minha própria voz, Senhor.
Ó Senhor, porque o nosso coração é enganoso, Senhor. As nossas emoções são enganosas, mas que nós possamos caminhar, Senhor, ouvindo sempre, sempre a Tua voz, Senhor, para que possa nos orientar, Senhor, em todas as decisões que temos que tomar, Senhor. Que nós não tenhamos dúvida do melhor que o Senhor tem para a nossa vida, Pai. Ó Jesus amado, vamos levantando a irmã Solange, vai orando pelas pessoas. Sim, Jesus, vai orando ali, Solange. Ora para aquele casal ali, ó. Aquele irmã e irmão ali, ó. Pode orar por eles ali. Sim, Jesus, eu oro pela Irene, Senhor. Que o Senhor possa conceder a ela vitória, Jesus. Que ela tanto te busca, Senhor. Restauração, Senhor, renovação. Cura, Senhor, sobre a vida da tua filha, Pai. Oh, Jesus querido. Cadê o óleo que estava aqui, gente? Que não está mais aqui. Eu quero ele aqui, ó. Não é para tirar o óleo daqui, não. Sim, Jesus. Toda vez eu procuro óleo aqui, o óleo não está aqui. Oh, Jesus, nós queremos te clamar nessa manhã, Jesus querido. Você que já foi sentar, continua orando. Continua orando por cada um que está aqui na frente. Continua orando, continua orando. Sim, Jesus, aqueles que precisam ser ungidos por enfermidade, não saia daqui. Deixa. Aleluia. Esperar a pastora terminar de orar. Pelo João. A gente vai ler um texto. Salmos 136. Aleluia. Que tempo bom. Que tempo bom, que recomeço. Que reavivamento. Não teve reteté, não teve rodapio,
mas eu senti a presença de Deus nesse lugar. Amém? Presta atenção nesse versículo, irmãos. Pode ficar em pé que a gente já está terminando. Não é esse. Espera aí. Só um pouquinho, irmão. É muito importante a gente ler. É 126, 126, 1 e 2. Depois do povo passar por tudo aquilo, ele foi liberto. E no Salmo 126, versículos 1 e 2, nós vemos uma história diferente. Salmos 126, 1, 2. Muda para mim. Salmo 126, 1, 2. Olha o que o povo fala agora. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, éramos o que estávamos sonhando. 126, 2. 2. Ai, ai, é 126. Vamos aí ver o que eles falaram. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por eles. Aleluia! Repita comigo. Eles vão dizer. Fala bem forte. Eles vão dizer: grandes coisas fez o Senhor por eles. Por isso estamos alegres. Se você pode aplaudir bem forte ao Senhor, aplauda aí. Aleluia! Deus, eu tenho tantas bênçãos. Posso a minha vida enxergar. Depois de tudo que aconteceu na sua vida, como aquele povo voltou para Israel e para Jerusalém, e eles cantaram esse cântico aqui no Salmo 126, você também vai cantar. E você vai dizer: grandes coisas fez o Senhor por mim, por isso eu estou alegre. Amém? Receba a bênção do Senhor na sua vida, em nome de Jesus agora. Quem está alegre aí diz amém. Quem recebeu uma bênção nessa manhã? Glória a Deus, eu recebi muito. Aleluia. Que o grande amor do Pai